Olá, gente, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. A gente continua sentindo falta de vocês aqui. Esse era um assunto que eu queria muito que vocês estivessem aqui na sala para a gente conversar. Eu sei que vocês têm muitas perguntas para fazer, certo? Mas o momento é de se cuidar, o momento é de prezar pela saúde, né? Então vamos continuar o tema da aula passada, que é reprodução. A aula passada eu falei sobre a reprodução assexuada, que é quando não há troca de material genético, certo? Essa aula eu vou falar sobre a reprodução sexuada, que é quando eu tenho troca de material genético, tá? Para a formação de um novo indivíduo. Ou seja, se eu tenho troca de material genético, eu vou precisar de mais de um indivíduo para que isso aconteça, tá? Vamos lá então. Antes, gente, eu já falei na aula passada, mas eu quero reprisar isso com vocês. O porquê que a reprodução é importante? Ela é importante para a manutenção da vida no planeta Terra, certo? E o que é a reprodução? É a produção de descendentes a partir de um ou dois organismos, tá bom? Vamos lá, já falei sobre a troca de material genético na reprodução sexuada e eu vou relembrar uma coisa. Quando eu falo que houve reprodução sexuada, não significa necessariamente que houve cópula ou que houve relação sexual. Eu posso ter troca de material genético sem a cópula, tá bom? O que é importante na reprodução sexuada, gente, vocês saberem sobre a reprodução sexuada? É que a reprodução sexuada, por haver troca de material genético, ela dá uma maior variabilidade genética entre os seres vivos, tá? Eu não vou ter clones de mim, eu vou ser uma mistura do meu pai e da minha mãe. Então, por exemplo, na espécie humana, você tem aí filhos de mesmo pai e mesma mãe, completamente diferentes um do outro. Então, vou dar um exemplo pessoal, né? Na minha casa. O meu pai era moreno do olho verde, minha mãe é branquinha do olho azul. Eles tiveram os dois filhos mais velhos, morenos do olho verde, um tem o olho meio cor de mel, o outro tem olho verde, e eu e meu irmão mais novo, nós somos bem branquinhos do olho azul, tá? Então, dentro de uma casa, olha a diferença que teve nos descendentes. É isso que eu quero que vocês pensem, que quando eu tenho troca de material genético, eu vou ter uma maior variabilidade genética, tá? Aí, gente, eu trouxe um quadro de comparação das vantagens e das desvantagens da reprodução sexuada e assexuada. Vou tirar minha imagem para ficar melhor para eu ver com vocês, tá? Vamos ampliar aqui, gente. Então, olha só. Quais são as vantagens da reprodução assexuada, pessoal? Na reprodução assexuada, todos os indivíduos vão poder gerar descendentes. É só ele ir lá, se duplicar, se dividir ao meio, certo? Outra vantagem, eu vou ter uma rápida produção dos descendentes, pessoal. E outra coisa, eu não vou ter tanto gasto energético para produzir esses meus descendentes. Próxima vantagem, eu vou ter a possibilidade de colonizar um habitat com apenas um indivíduo. É só esse indivíduo ir lá, ficar fazendo mitose, e aí ele vai colonizar um ambiente. Com isso, gente, eu tenho uma produção numerosa dos meus descendentes. Essas são as vantagens da reprodução assexuada. Vamos falar das desvantagens. As desvantagens, gente, é que eu não vou ter diversidade nos meus indivíduos, porque todos os indivíduos vão ser clones da célula-mãe, tá? Com isso, gente, se eu tenho uma alteração no habitat, no clima, ou qualquer outra alteração que ocorrer no meio ambiente que seja ruim para esses indivíduos, vai praticamente dizimar a população. Por quê? Porque eu não tenho variabilidade genética ali. Como, por exemplo, o que eu posso ter de alteração no ambiente e que pode dizimar a população? Eu posso ter uma alteração brusca de temperatura ou de umidade, ou pode ser que apareça um indivíduo ali patógeno que cause alguma doença e aí vai dizimar toda aquela população, porque não tem variabilidade genética, tá? Outra coisa, se eu só tenho formação de clones de mim, eu não vou favorecer a evolução da espécie. O que seria isso, evolução da espécie? É quando eu tenho uma mutação que faz com que gere um organismo um pouco diferente de mim, tá? Essa mutação, ela pode ser boa ou pode ser ruim. Eu vou deixar esse assunto para a próxima aula, tá bom, gente? Vamos nas vantagens e desvantagens da reprodução sexuada. As vantagens, eu vou ter descendentes com grande variabilidade de características, foi o que eu dei o exemplo até da minha casa. Com isso, gente, se eu tenho grande variabilidade de características, eu tenho uma maior capacidade de sobreviver a mudanças ambientais, climáticas ou se surgir um patógeno, tá bom? Com isso, gente, eu também tenho o favorecimento da evolução. É mais fácil de ocorrer uma mutação quando eu tenho troca de material genético, que vai ser o tema da próxima aula.
As desvantagens, gente. Desvantagem da reprodução sexuada é que é um processo lento. Tem que ter o encontro de um macho com uma fêmea. Tem que ter, às vezes, dependendo da espécie, dança do acasalamento. Eu preciso de um outro ser vivo para que isso aconteça, né? Então, tudo isso são desvantagens. Outra desvantagem, gente. Vou ter um grande gasto energético na formação dos meus gametas. Além disso, vai ter um grande gasto energético na fecundação e no desenvolvimento desse meu embrião. Por exemplo, gente, na espécie humana, eu tenho lá a mãe. A mãe fica quanto tempo gestando esse bebê? Ela fica 9 meses com esse bebê dentro do seu útero, né? Então, isso gera um grande gasto energético para a espécie humana na questão da reprodução, tá? Eu falei com vocês, gente, na aula passada, que existem 2 tipos de divisão celular, a mitose e a meiose. Falei com vocês que a mitose, eu tenho uma célula, que ela duplica todo o seu conteúdo, se divide ao meio, e aí gera descendentes clones de si mesmo, né? Essa aula eu vou falar da meiose. Por que eu estou falando da meiose? Porque é a meiose que vai possibilitar a formação de gametas, tá? Então, o que é a meiose? Eu tenho uma célula, essa é uma célula, duplica tudo, se divide uma primeira vez. Ué, professora, mas isso não é igual à mitose? É. Só que daí aqui, essas 2 células filhas vão se dividir ao meio de novo. Eu trouxe um quadrinho e vou mostrar para vocês. Aqui, pessoal, olha só. Eu tenho a minha, deixa eu pegar minha canetinha aqui. Eu tenho a minha célula, que foi lá, duplicou todo o seu conteúdo, se dividiu ao meio, gerou 2 células filhas, e 2 células filhas com a dupla do material da mãe. Vocês conseguem observar que a mãe, aqui ó, ela tinha um cromossomo vermelhinho e um cromossomo azulzinho, certo? Nas minhas células filhas, eu tenho um cromossomo vermelho, que está com um pedacinho azul, depois eu explico isso para vocês. E ali eu tenho um cromossomo azul com um pedacinho vermelho, né? Mas professora, mas por que esses cromossomos, eles parece que eles se mesclaram? Sim, houve uma mesclagem desse cromossomo. Por quê? Esse processo chama crossing over, que eu pego o meu DNA e misturo com o DNA da outra célula, tá? Para que eu vou ter isso? Para eu ter uma maior variabilidade genética, justamente para poder aumentar a minha variabilidade genética, tá? Então, vamos na próxima parte aqui, ó. E aí, gente, eu tive a minha meiose 1, que foi essa partezinha aqui. E além disso, pessoal, eu vou ter a minha meiose 2. Eu vou tirar a minha imagem para ficar melhor para vocês verem. Na minha meiose 2, pessoal, essas minhas 2 células filhas vão se dividir ao meio de novo. E aí eu vou ter uma célula igual à minha célula, com DNA igual da minha célula mãe, só que metade. Outra célula igual ao DNA da minha mãe, só que metade. E mais 2 células com DNA que ficou mesclado. Ou seja, pessoal, de uma célula mãe, deixa eu pegar minha canetinha de novo. De uma célula mãe, eu vou ter 4 células filhas com metade do DNA cada uma. Tá vendo que aqui eu tinha 2 cromossomos. Aqui cada célula possui apenas um cromossomo. Então, é metade do DNA da minha célula mãe, tá? Aí, pessoal, na reprodução sexuada, a gente vai destacar 2 fenômenos que permitem a variabilidade genética. O primeiro fenômeno é a meiose, certo? Porque na meiose, lembra que tem aquele processo de crossing over, que é a mesclagem do DNA, do cromossomo, tá? Além da meiose, gente, eu vou ter o processo de fecundação. E isso permite uma maior variabilidade, porque eu tenho meu espermatozoide com metade do DNA do pai, tenho o óvulo com metade do DNA da mãe, tenho a fecundação desse óvulo, certo? Com metade do DNA de 2 seres vivos completamente diferentes, certo? Lembrando, gente, na reprodução sexuada, eu ainda posso ter 2 formas de fecundação. Eu posso ter a fecundação interna, quando a fecundação do óvulo ela ocorre dentro do corpo da mãe, é o que acontece, por exemplo, nos mamíferos, né? Tem a cópula, tem o acasalamento ou a relação sexual, no caso dos seres humanos. E eu tenho o espermatozoide que fica dentro do corpo da mãe, que é colocado dentro do corpo da mãe pelo pai.
Esse espermatozoide vai migrar lá dentro do corpo da mãe, vai se encontrar com o óvulo e vai fecundar o óvulo dentro do corpo da mãe. Isso tudo é a fecundação interna, tá? Tenho também, gente, a fecundação externa. Como que é isso? Por exemplo, os sapos. Os sapos, eles têm a cópula, o macho vai lá, ele fica em cima da fêmea, tá? Tem a dancinha do acasalamento. Porém, gente, o espermatozoide e o óvulo, eles se encontram fora do corpo da mãe, tá? A fêmea coloca o óvulo ali perto do macho. O macho, como ele está em cima da fêmea, ele coloca o espermatozoide ali. Os espermatozoides, eles se encontram com o óvulo ali fora do corpo da mãe, tá? Então, eu tenho a fecundação interna, quando ela ocorre dentro do corpo da mãe, e a fecundação externa, quando ela ocorre fora do corpo da mãe, tá? Além disso, gente, eu posso ter o desenvolvimento embrionário interno e externo. Vou explicar para vocês. A fecundação externa, gente, ela vai exigir que eu tenha um maior número de espermatozoides e de óvulos, certo? Se ela vai ocorrer fora do corpo da mãe, isso tudo está muito exposto. Pode ser que alguns espermatozoides se percam, pode ser que alguns óvulos se percam. Então, a quantidade de gametas, gameta é justamente o espermatozoide e o óvulo, tá? Então, eu preciso que a minha quantidade de gametas seja inumeramente maior, infinitamente maior do que na fecundação interna, tá? Por quê? Porque eu tenho que assegurar que eu vou ter uma quantidade boa de descendentes, de óvulos que foram fecundados para gerar os meus descendentes, tá bom? No desenvolvimento embrionário, gente, ele pode acontecer interno ou externo. Por exemplo, nos mamíferos, nos seres humanos, vamos dar os seres humanos como exemplo de mamífero, porque é uma coisa bem próxima para vocês. A fecundação vai ser interna, então o espermatozoide ele é colocado dentro do corpo da mãe, né, durante a relação sexual. O espermatozoide ele encontra com o óvulo, fecunda dentro do corpo da mãe, e aí ocorre a fecundação. Eu tenho meu embriãozinho que ele vai ser gerado dentro do útero, dentro do corpo da mãe. Fecundação interna, desenvolvimento embrionário interno. Agora eu vou dar um outro exemplo para vocês. Nas galinhas, por exemplo, eu tenho lá o galo, ele copula com a galinha, ele fecunda dentro do corpo da galinha, ele coloca os espermatozoides lá dentro do corpo da fêmea. A fêmea vai ter essa fecundação dentro do próprio corpo, porém, gente, o que ela vai fazer depois que houve a fecundação? Ela vai botar o ovo, não vai? O ovo não fica para fora do corpo? Então, o desenvolvimento embrionário é externo, tá? Terceiro exemplo, nos peixes, por exemplo, eu tenho lá o meu macho, a minha fêmea, meu peixinho e a minha peixinha. Ele vai lá, ele vai colocar os espermatozoides dentro da água, a fêmea vai colocar os óvulos dentro da água, lembrando que como uma fecundação externa, eu tenho uma grande quantidade de espermatozoides e de óvulos para assegurar a minha produção de descendentes, né? Ocorre a fecundação desses óvulos no meio aquático, no meio externo, então eu necessito da água para que isso aconteça. E, gente, o desenvolvimento também é externo, porque esses óvulos, eles ficam fora do corpo da mãe. Esses óvulos fecundados não ficam? Então, eles ficam fora do corpo da mãe. Então, a fecundação é externa e o desenvolvimento embrionário vai ser externo. Já nas galinhas, fecundação interna, desenvolvimento embrionário externo. Deu para entender, pessoal? A gente tem vários tipos de reprodução ao longo das espécies de seres vivos. Eu procurei dar exemplos próximos de vocês para vocês entenderem. Gente, uma coisa que ficou faltando falar é o seguinte: toda reprodução sexuada precisa necessariamente de 2 organismos para ela acontecer? Não. Por quê? Porque eu tenho organismos que são hermafroditas, ou seja, eles possuem tanto o aparelho reprodutor masculino quanto o aparelho reprodutor feminino, ou eles produzem tanto o gameta masculino quanto o gameta feminino. Então, eu posso ter uma reprodução sexuada, em que eu tenho troca de material genético, eu tenho a união lá da célula, né, do núcleo haploide de 2 células, para ficar um núcleo diploide, porém só que de um mesmo organismo. Aonde que eu vou encontrar isso na natureza? Vou encontrar isso nas plantas e, por exemplo, nas tênias, que causam ateníase nos seres humanos, tá? Um outro exemplo de organismo que é hermafrodita, porém ele não tem esse processo de autofecundação, são as minhocas. As minhocas são hermafroditas, só que elas precisam de 2 seres vivos para poder ter a reprodução.
Já as plantas e as tênias, elas podem sofrer o processo de autofecundação. Então, eles não necessitam obrigatoriamente de outro ser vivo para poder ter a reprodução sexuada. Tá bom, gente? Qualquer dúvida, vocês podem me mandar no WhatsApp. Certo, pessoal? Tem a lista de exercícios para vocês fazerem. Não entendeu? Me chama no WhatsApp ou no grupo da escola. Eu tô sempre de olho. É só me procurar que eu vou ajudar vocês. Tá ok? Tchau, até a próxima.